Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando para que em breve possamos voltar. Estou com muitas saudades de vocês e torcendo aqui para que tudo acabe logo, que tudo fique bem, que esse vírus ele volte, ele acabe, né? Ele termine, porque a nossa vida tá paralisada por conta disso, né? Mas o importante é isso, nesse momento de reclusão, que possamos também pensar um pouco, refletir, e a nossa unidade visando a não paralisação das aulas, ela nos propõe isso, essas videoaulas para que vocês estejam por dentro dos conteúdos, não percam nada e estejam sempre estudando, porque esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre alguns capítulos que já foram trabalhados por nós nas aulas presenciais. Nós vamos falar hoje sobre a formação do território brasileiro, vamos falar sobre o Brasil e as suas características gerais, vamos falar sobre o relevo do Brasil, o clima no Brasil e o solo do Brasil. Ou seja, o segundo ano do ensino médio, ele fala o tempo todo do Brasil. A geografia, ela é muito baseada no território brasileiro. E para nós começarmos, nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Então, em relação à expansão territorial, o Brasil, ele sempre sofreu muitas influências, né? Principalmente dos europeus. E por essa maneira, nós tivemos aí há muitos anos atrás, um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Ele foi responsável por dividir as nossas terras entre Espanha e Portugal. E posteriormente desse tratado, nós temos o Tratado de Madrid, que foi feito, tá, com o intuito de redistribuir melhor essas terras, ok? Bom, o Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750 e a América ela teve aí uma expansão, tá bom? Boa parte dela deixou de ser da Espanha e a maior parte ficou para Portugal. Beleza? E aí a gente vai começar a falar sobre as características gerais do Brasil e principalmente a sua localização geográfica. Bom, o Brasil ele tem aí 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele é o quinto maior país do mundo, ele tem uma característica que faz ele ser um país chamado de país com dimensões continentais, porque ele é enorme, muito grande, quase do tamanho de um continente, né? Ele é maior até do que alguns continentes, como por exemplo a Oceania. Então o Brasil ele tem um território muito grande, tá bom? Ele é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, a maior parte dele se encontra no hemisfério sul, tá? E apenas 7% do território, bem lá em cima, se localiza no hemisfério norte. Ele é cortado pela linha do Equador, o que nos faz estar dentro, de uma zona climática tropical. Aqui nós temos altas temperaturas, então nós temos um clima, em maior parte do território, um clima chamado de tropical. E os únicos países que não fazem fronteira direta com o Brasil na América do Sul é o Chile e o Equador. Bom, dentro do Brasil nós temos os pontos extremos. Quais são eles? Bom, os pontos extremos eles servem para poder marcar os pontos mais ao final do nosso continente, né? Do nosso país, na verdade. Então, ao norte nós temos o Monte Caburaí, que fica lá em Roraima. Ao sul nós temos o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. A leste nós temos a Ponta dos Seixas. E a oeste nós temos a nascente do rio Moa, que fica no Acre. Esses são os pontos extremos do Brasil. Bom, falando sobre o mapa do Brasil, não tem como deixar de citar que no Brasil nós temos diversos fusos horários, né? Então, nós sabemos que são 3 fusos horários, tá? Sempre
para a direita do mapa a gente aumenta 1 hora e para a esquerda do mapa a gente diminui 1 hora. Então, observando o mapa, nós aprendemos isso em sala de aula, como que é o processo para aumentar a hora e diminuir a hora. Por exemplo, se no Rio de Janeiro são 10 horas da manhã, que horas serão, por exemplo, no Amazonas, né? Manaus. Então, se são 10 horas no Rio, serão 9 horas. Então, porque para lá diminui e para cá aumenta, tá? E continuando, já falamos sobre, fizemos um resumo, né, rápido sobre a formação territorial do Brasil e sobre também o Brasil e as suas características gerais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro. Então, quando a gente fala de relevo, a gente tem que lembrar que o relevo ele é uma construção e que para essa construção acontecer, nós precisamos dos agentes internos e dos agentes externos. Como assim, professora? Agente interno, a gente fala dos movimentos internos da Terra, os movimentos das placas tectônicas, que dão origem aos tectonismos, que são o movimento das placas tectônicas, e os vulcanismos, né, que são erupções vulcânicas. Todos esses acontecem no interior da Terra, portanto, são chamados de agentes internos. Um outro tipo de agente é o agente externo, e esse agente externo ele acontece de fora, né? E ele atua aqui intensamente modificando os tipos de relevo. Esses agentes externos, eles são a água, né? A chuva, o vento, enfim, a erosão marítima, ou seja, tudo que acontece de fora, tá? Que atua diretamente no relevo, modificando. E dessa forma nós temos os tipos de relevo. Quais são eles? Planície, planalto, montanhas e depressão. Beleza, o que é planície? Planície é uma superfície plana, vai até 100 metros, tá? Então, são terrenos que têm baixas altitudes. Já os planaltos, eles são terrenos que têm altitudes elevadas. Eles são acima, né, de 300 metros. Já as montanhas, elas são formadas por processos de tectonismo e vulcanismo, por exemplo, e são terrenos mais elevados, acima de 300 metros. Já as depressões, elas são formadas, né, por rochas sedimentares e cristalinas, são terrenos planos que apresentam altitudes menores no seu entorno. Então seria mais ou menos assim o formato de uma depressão. Só que quando a gente fala de relevo, a gente tem que falar sobre as classificações do relevo. Então, no livro foi apresentado para vocês algumas classificações e dentre elas eu vou mencionar 3, que são a de Haroldo de Azevedo, que é a primeira classificação. Ela classifica o relevo brasileiro, tá? Dividindo em 59% de planaltos, 41% de planícies, tá? Então, essa é a classificação do Haroldo de Azevedo. O mapa melhor vocês vão conseguir visualizar no livro. A outra classificação do relevo brasileiro é de Aziz Absaber, né? Que em 1958 ele fez essa descrição do relevo brasileiro. Foi feita pelo Departamento de Geografia da USP, né, lá em São Paulo. E esse geógrafo ele aceitou algumas conceitualizações do relevo, mostrando a sedimentação, as planícies e algumas partes de erosão, tá? Então ele classificou o relevo brasileiro por conta de planaltos, serras, enfim. O mapa ele vai estar também bem específico, que eu acabei de falar, para vocês visualizarem no livro e também no resumo que eu encaminhei para vocês, tá? Outro tipo de classificação é a classificação de Jurandir Rois. Então é o seguinte, essa classificação, ela na verdade ela foi uma novidade, tá? Porque nessa definição era considerada a depressão qualquer área do relevo aplainada, tá? Que tivesse algum tipo de rebaixamento na relação ao seu entorno. Então foram consideradas nessa classificação as depressões absolutas, tá? Então vocês vão poder observar melhor esse mapa também no livro de vocês. Bom, o outro capítulo, que é o capítulo 4, ele vai falar sobre os climas brasileiros. Então vocês estão vendo que a geografia do segundo ano do ensino médio é Brasil o tempo todo. Isso vai mudar um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto é só Brasil. Então dessa maneira nós temos que trabalhar aí esses aspectos físicos brasileiros,
que nós estamos falando agora sobre o clima. Então, sobre o clima. Beleza, a gente mora no Brasil, a gente sabe como é que é o clima. O clima aqui é muito quente. Dessa maneira, não temos a presença de nenhum clima polar aqui, né? Temos até influência no inverno de uma massa de ar polar, mas o clima nunca será. Até porque passamos a maior parte, né, do nosso território está na linha do Equador, onde é uma zona climática chamada zona climática tropical. Então, para não me estender muito, eu só vou mencionar aqui os principais climas e suas características, tá? O mapa também se encontra no livro. Então, como característica principal dos climas, nós temos o clima equatorial, o clima tropical e as variações desse clima tropical, que são clima tropical de altitude, tropical atlântico, né? E úmido também. Nós temos o clima semiárido e o clima subtropical. Então, o mapa desses climas e todas as caracterizações desses climas vocês vão ver no livro, tá? E no resumo que eu encaminhei para vocês, bem especificado. Outra coisa também importante para mencionar é que nós temos a presença de massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsões de ventos que assumem características de onde eles se formam. Então, se ele se forma perto da linha do Equador, ele vai ter uma característica quente, né? Então, se ele se forma no continente, ele vai ter uma característica mais seca. Se ele se forma no Oceano Atlântico, uma característica mais úmida e assim sucessivamente. Todos os mapas nós já visualizamos no livro e no resumo que eu encaminhei para vocês, tá? Então, beleza, nós falamos agora sobre os climas do Brasil e as massas de ar e nós temos o solo, que foi no capítulo 5, né, do livro que nós trabalhamos e até aí a nossa avaliação, tá? Então, o solo. O que é o solo? O solo nada mais é do que um material de origem de decomposição de rocha. Só que, de acordo com a rocha na qual ele se formou, ele vai ter uma determinada característica. Mas eu vou falar aqui os principais tipos de solo do Brasil. No Brasil nós temos os principais: terra roxa, aluviais, massapê e salmourão. Esses são os principais tipos de solo do Brasil. Todos esses solos, eles compõem, tá, essa variedade de solos brasileiros. Cada um deles com uma especificidade. Porém, o que tem mais presença de origem vulcânica, basalto e apesar de ter esse nome, terra roxa, ele não é roxo, tá? Mas ele é avermelhado e ele se apresenta assim na maior parte do Brasil, principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo, tá bom? Galera, espero que esse resumo ele tenha servido para fazer com que vocês relembrassem alguns conceitos que ficaram lá atrás, né? Que tudo isso que eu tenha falado tenha servido para que vocês possam estudar melhor a partir de agora. Eu vou também colocar alguns exercícios sobre esses temas na plataforma para que vocês façam. Eu quero que vocês consultem esse vídeo e também os resumos, o livro, façam os exercícios do SAI Digital, tá bom? E que eu torço muito para que isso acabe logo e que a gente possa reencontrar, né, nos reencontrar novamente para as nossas aulas presenciais. Um grande beijo, que vocês se cuidem dos seus familiares e não deixem de estudar, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.